Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nosso convidado é um neurologista com mais de 40 anos de experiência e pioneiro em unir a neurologia às práticas integrativas de saúde. Especializado em medicina integrativa pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, ele desenvolveu o método SPIA, com foco na prevenção de doenças neurodegenerativas, autoimunes e metabólicas. Ele defende uma abordagem que vê o paciente em sua totalidade. E olha só, conectando a saúde intestinal, a alimentação e a prevenção de doenças à saúde cerebral. Que relação é essa que existe entre cérebro e intestino? Qual o impacto da alimentação na saúde? E como que a gente pode prevenir e cuidar de doenças por meio de uma visão integrativa? Pois bem, é para discutir esses e outros assuntos que a gente, com muita honra, recebe o médico Ítalo Almeida. Um prazer recebê-lo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu de estar aqui. E já começo respondendo, então, essa ligação entre o cérebro e intestino, que é algo que está sendo muito estudado. Eu já vi que, inclusive, você coloca o intestino como um segundo cérebro. Exatamente. Por quê? Essa descrição de segundo cérebro é de um autor brasileiro que infelizmente já não está entre nós, Dr. Elion Póvoa, que foi um dos primeiros naturalistas aqui nessa área. Foi ele que chamou assim, e existem outros autores no mundo também que já dão esse nome. Em parte é porque o intestino ele produz muitos dos neurotransmissores que pensávamos antes que somente o cérebro produzia. Então, a serotonina, por exemplo, que hoje está tão na moda que todo mundo sabe o que é serotonina, né? Tem tanta mídia hoje que todo mundo ouve falar de serotonina. Mas não custa nada lembrar, é o quê? É um hormônio? É um neurotransmissor, né? Sim. Que atua na fenda entre as sinapses, entre os neurônios, e que é ligado à nossa sensação de bem-estar. Então, a maioria dos remédios antidepressivos, ele trabalha mobilizando a serotonina, preservando a serotonina na fenda. Então, a serotonina é extremamente importante para que a gente tenha alegria, né? A falta de serotonina... Aquela sensação de bem-estar, de bem-estar, exatamente. Só que 90% da serotonina é produzida pelo intestino. Achávamos que era pelo cérebro. Exato, não se tinha esse conhecimento até então. Tinha esse conhecimento. De quanto tempo para cá que se já adota? Cerca de 20 anos, mas mesmo? Só se fala nisso de uma forma mais contundente nos últimos 10 anos, né? Mas já se sabe disso há alguns anos. Daí a importância da saúde intestinal. Exatamente, daí a importância da saúde intestinal. A dopamina, por exemplo, outro neurotransmissor importante, tudo aquilo que nos motiva para a gente fazer planejamento, tudo isso também, 50% dela é produção intestinal. Agora, tem doenças associadas a essa relação intestino-cérebro, além do intestino ser responsável pela produção desse neurotransmissores, sim, sempre muitas. A maior parte das doenças, hoje a gente conclui que a maior parte das doenças começa pelo intestino, né? Porque assim, nós fomos feitos para funcionar, né? Nós fomos feitos para aguentar, tolerar agressões. Para tolerar agressões eu preciso de um sistema imune, um sistema de defesa funcionante. Curioso isso, a maioria das doenças começa pelo intestino. Pois é, e quem é que forma, como é que se formam células de defesa do nosso sistema imune? Se formam a partir de nutrientes. E onde é que a gente consegue nutrientes? Na alimentação. Então, é a partir do intestino, né? E daí, nos últimos anos, está muito em moda agora, os estudos sobre a chamada microbiota, né? Que há 20 anos atrás a gente chamava de flora intestinal, agora está na moda como microbiota. É uma população de bactérias, principalmente bactérias, mas existem bactérias, vírus, etc., que vivem dentro de nós e que numericamente são maiores do que o número de células que nós temos no corpo. Então, e super importantes para que haja a absorção necessária da alimentação que a gente coloca no corpo. Além da absorção, não só para absorção, mas também para produzir alguns desses neurotransmissores. É preciso que tenhamos uma quantidade mínima de bactérias boas que possam competir com aquelas bactérias ruins, né, para produzir os neurotransmissores e outras substâncias para proteger a nossa circulação, por exemplo. Então, se houver um predomínio de bactérias ruins, por exemplo, ela pode produzir determinadas substâncias que sobrecarregam o fígado
e aumentam o risco até de trombose e doença cardíaca no futuro. Quando a gente fala que a maioria das doenças começa pelo intestino, é a partir desse desequilíbrio da microbiota intestinal. Ou seja, desequilibrou essa quantidade de bactérias ali presentes no intestino, provoca a doença. Exatamente, exatamente. E esse método SPIA, que foi desenvolvido e que tem um foco preventivo para doenças neurodegenerativas, também autoimunes e metabólicas. E metabólicas, sim, não é? Sim. Como é que esse método pode ajudar na prevenção dessas doenças? Então, o foco desse método é exatamente isso, né? Além de darmos uma alimentação adequada que alimenta essas bactérias boas para essa microbiota e que são basicamente fibras vegetais. Então eu brinco com os pacientes, infelizmente as bactérias boas são quase todas veganas. Então não quer dizer que precisemos ser veganos, mas precisamos de um aporte de vegetais muito maior do que a maioria das pessoas consome. Estamos aqui falando de uma alimentação mais saudável, menos processada, que seja mais natural. Não? Exatamente, e que tenha muita fibra vegetal. As proteínas animais não têm fibras vegetais. Proteínas são boas para formar tecido, mas não para alimentar a bactéria boa. O excesso, isso é algo que eu tenho defendido muito, porque isso é uma coisa que eu ando contra a corrente, mas eu já estou acostumado. Tem 20 anos que eu fico andando contra a corrente quando eu entrei para essa área. Então, assim, existe um excesso de consumo de proteína. Porque... Contra-corrente por quê? Contra-corrente porque quem foi demonizado nos últimos anos foi basicamente carboidrato e gordura. E proteína não é incentivada por todos, por médicos, nutricionistas, educadores físicos, como a proteína que você quiser. E não é assim. E o que a gente vê é que qualquer excesso, como em tudo na vida, qualquer excesso, inclusive de proteína, também é deletério. E quem mais está mostrando isso são os estudos sobre microbiota. Porque quanto mais proteína animal eu coloco, mais eu dou carga, substrato para as bactérias ruins e eu reduzo as bactérias boas, produtoras daquilo que eu preciso para desinflamar o meu organismo, manter meu fígado trabalhando no máximo, para mandar os neurotransmissores lá para o cérebro. Quer dizer, quer comer sua proteína, coma. Mas com moderação. Bem, mas, não, e com equilíbrio também. Ou seja, dosando uma quantidade que seja equivalente ou, não sei, proporcional a essa alimentação mais vegetal, mais natural, na verdade. Agora, o que vem a ser exatamente esse método SPIA, que são 4 letras, S-P-I-A? É Saúde, Prevenção Ítalo Almeida, meu nome, né? Tá certo. Saúde e Prevenção Ítalo Almeida. Então, assim, além desse foco na alimentação, a gente faz um programa nutricional, né? Bem adequado, junto com uma série de suplementos que entram numa determinada sequência, exatamente para otimizar e fortalecer essa microbiota e desinflamar o intestino e diminuir a resistência à insulina, que está na base da maioria das doenças. Aí eu incluo até o câncer. Até o câncer, a base dele é a chamada resistência à insulina. A resistência à insulina, ela acontece não só por causa de açúcares, de excesso de açúcares, que a insulina é muito ligada ao diabetes. Sim. A resistência à insulina, ela acontece também quando as células estão inflamadas e não permitem que a insulina coloque o açúcar para dentro. Esse é um sinal claro de que a microbiota, toda vez que a insulina está alta e a gente tem resistência à insulina, é um sinal de que a microbiota não está bem. Então, esse trabalho no método SPIA a gente faz também voltado para reduzir a inflamação no corpo, baixar a insulina, né, reduzir a resistência à insulina, e tudo isso faz com que a nossa resposta imunológica seja melhor e o paciente, como um luxo, acaba perdendo peso também porque desintoxica, libera um monte de toxinas. A perda de peso, nesse caso, não é a prioridade, apesar de termos uma sociedade que prioriza muito mais estética do que bem-estar, né? Do que bem-estar físico e estar bem com o seu corpo, confortável. Agora, da forma como está sendo colocada, a alimentação é o remédio. Com certeza. Hipócrates já dizia isso, né? A alimentação é o remédio. É o remédio. A gente que recorre tanto à farmácia, enfim, esses medicamentos convencionais, muitas vezes o problema está unicamente na alimentação. Sim, o que assim, é simples, mas não é fácil. A maioria das pessoas tem um hábito alimentar que para mudar dá um trabalho. Então hoje uma área que a gente estuda muito. O próprio mercado nos oferece, né, nos bombardeia, melhor dizendo, com esses alimentos processados e que não tem a mesma importância de um alimento natural. Né? Exatamente. Então, o que esses alimentos processados provocam?
Então é exatamente isso, né? Picos de insulina, né? Alimentam as bactérias mais ruins, né? Fazem reduzir a população de bactérias boas, então inflamam o corpo. Então a base, teve um trabalho de Harvard de 2019, feito por um gastroenterologista muito famoso lá, mostrando que a base de quase tudo é essa inflamação, né? Então essas bactérias ruins, quando predominam, elas liberam uma substância no sangue chamada lipopolissacarídeo, e essas substâncias inflamam quase tudo, sobrecarregam o fígado, aumentam a insulina, e essa inflamação está na base da maioria das doenças. Então hoje a gente considera, por exemplo, a depressão está entre as doenças inflamatórias. Agora, por favor, para não ser mal entendido. Sim. Porque assim, quando a gente fala de inflamação, todo mundo pensa assim, não, está inflamado, eu bati, não é dessa inflamação que eu estou falando. Essa inflamação aguda de defesa, resposta fisiológica, que todos nós precisamos ter natural, quando somos agredidos por alguma coisa, trauma, infecção ou qualquer coisa. Essa inflamação que eu estou me referindo é o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, é a inflamação leve, que é medida por uma série de testes laboratoriais. O mais famoso deles é a proteína C reativa, que ficou um pouco famosa por causa da Covid. Na Covid, a proteína C reativa vai lá para cima, tem um pico, mas tem pessoas, né, que com a vida normal, a gente vai mede a proteína C reativa e ela está lá acima da média, mostrando que ela cursa com aquela inflamação a mais, né, que é fruto disso tudo que a gente falou. Então, o trabalho do método SPIA é exatamente isso tudo aí, reduzir essa inflamação, os marcadores da inflamação, além da proteína C reativa, existe também a ferritina, né? A ferritina é um marcador também de inflamação. E a gente usa todos esses critérios e faz um acompanhamento durante cerca de 3 meses e depois mede e vê qual foi a resposta que o paciente teve. E deixando o sangue com um pH mais neutro, exatamente, menos ácido. Exatamente. Isso? Então, o que eu ouço falar é verdade. Exatamente. O sangue mais alcalino, ele é menos propenso ao desenvolvimento de doenças. Exatamente. E daí a gente deduz que quanto mais alimento alcalino, melhor para a nossa saúde. E quem são os alimentos alcalinos? Os vegetais. Olha. As proteínas animais são ácidas, naturalmente ácidas. Os doces são ácidos. Doces são ácidos, exatamente. Esses alimentos processados em geral, industrializados e tudo, são mais ácidos também. Exatamente. A vitamina D, que é frequentemente associada à saúde óssea, não é isso? Mas tem uma defesa sua também no sentido de que é super importante para a microbiota intestinal. Sim. A vitamina D. A vitamina D, sim, ela regula uma série de funções das células. Aliás, a microbiota intestinal e a saúde cerebral também. E a saúde cerebral, sim. A vitamina D, na verdade, isso já está claro, já está em livros, texto de medicina. Ganhou uma importância grande agora na pandemia também, não foi? Na pandemia, na Covid, ganhou uma importância gigantesca, principalmente porque logo no começo, um dos primeiros trabalhos publicados foi quando aqueles italianos morreram daquela forma tão absurda que tiveram que ser enterrados, não sei se lembram disso, não tinha nem local para enterrar direito, e fizeram a dosagem da vitamina D naquela época, no corre-corre daquele desespero todo, e viram que as pessoas com vitamina D mais baixa morriam muito mais rapidamente, e quem tinha um nível mais alto tinha uma proteção e, além de reduzir a morte, reduzia o risco até de se internar. Daí em diante, depois desse trabalho, foi um recorde de trabalho. Com um ano de Covid, já tinha publicado em locais oficiais, tipo Google Acadêmico, PubMed, em lugares de publicações científicas, mais de 200 mil publicações em menos de um ano. Foi um recorde entre vitamina D e Covid. Então, isso foi mostrado, por exemplo, que pessoas com nível muito alto de vitamina D, mesmo idosos, pessoas com 80 anos e uma vitamina D de 80 a 90, que está muito acima da média, né, elas tinham um risco de morrer muito menor. E quais os benefícios da vitamina D para a prevenção de doenças neurológicas? Mas essa resposta vai ficar para daqui a pouquinho. A gente volta já nessa conversa aqui com o médico Dr. Ítalo Almeida. É um instante só. Dr. Ítalo Almeida, neurologista, dando uma aula para a gente aqui e falando agora sobre a vitamina D, que a gente associa muito à saúde óssea, mas também tem relação com a microbiota intestinal, a saúde cerebral e como, por meio da vitamina D, a gente pode prevenir doenças neurológicas. A vitamina D,
eu não sei se já tinha dito um pouco antes, ela já está em livro de texto médico, não mais como uma vitamina, mas como um hormônio D. Mas ela vai continuar sendo chamada de vitamina D porque foi descrita dessa forma, né? Então, durante muitos anos, todos já nos acostumamos com isso, mas é um hormônio, né? Tanto que um dos critérios para ser chamado vitamina é algo que o nosso corpo não produza, né? Vitamina é algo que é vital à vida e que tem que vir de fora. A vitamina D não, ela é convertida, né, a partir do colesterol na pele, os raios UVB do sol convertem, e então nós produzimos. De a gente se expor ao sol com regularidade. Exatamente. Com os cuidados contra o câncer de mama, que tem, né, na verdade houve um exagero desse cuidado. Tem um autor de Harvard que ele cita que para cada morte por câncer de pele, pelas pessoas deixarem de tomar sol, são mais ou menos, para cada morte por câncer de pele, são mais ou menos 30 mortes por outros cânceres, porque a vitamina D, o hormônio D, é um grande protetor contra a oncogênese, contra os cânceres, né? Ela protege bastante contra o câncer. Doutor Ítalo, muitas vezes essas práticas integrativas de saúde são vistas com desconfiança por parte da medicina convencional, essa medicina tradicional. Como é que o senhor responde a essas críticas? Essa é uma excelente pergunta e é uma grande realidade. O problema é o seguinte, muita gente se apossou do nome integrativo, principalmente nos últimos anos, né? Porque virou moda, está no mercado, as pessoas querem procurar alguém integrativo, se apossou de forma indevida e inadequada, digamos assim, né? Então, uma pessoa, por exemplo, faz um curso sobre suplementos e diz, agora eu sou integrativo. Ou alguém começa a trabalhar, faz um curso sobre hormônios e diz que é um médico integrativo. Não, ser integrativo é preciso olhar o todo da pessoa, é preciso saber sobre alimentação, vários pilares que dizem respeito à nossa saúde. O controle de estresse que aquela pessoa faz, como é que ela lida com as emoções, se a qualidade do sono dela é boa, né? Se ela faz exercício regular, né? Se o consumo de drogas, tabaco e álcool, que são as que mais causam danos, e exatamente as legais são as que mais matam. A maioria das pessoas não sabe disso, mas as drogas legais são as que mais matam e causam danos. Então, estamos falando aqui do álcool, do álcool e do tabaco, cigarro. Exatamente. Então, ser integrativo é preciso ter uma visão de naturalismo e, na minha opinião, é preciso também experienciar isso no corpo. Porque quando a gente experimenta e vê essas melhorias, aí cada vez você vai vendo, né, o poder daquilo e os resultados daquilo. Foi o seu caso? Foi o meu caso totalmente. Foi o que te levou, porque a sua especialização é nessa área, medicina integrativa, mas a sua formação acadêmica inicial foi essa medicina convencional. Clínica geral, depois neurologia, né? O que te fez tomar esse rumo? Assim, meu pai era um médico também, e com 49 anos, eu era estudante de medicina, ele teve um infarto. Mas ainda sobreviveu e viveu até os 69. Teve ainda uma sobrevida, fez ponte safena, naquele tempo se fazia cirurgia de ponte safena, não existia nem o stent ainda. Então aquilo já me serviu como um alerta e eu, nos meus primeiros anos de formado, já estava ganhando peso, minha família é hipertensa e diabética dos dois lados, eu já estava com minhas taxas começando a mudar, cheguei a pesar quase 89 quilos, e a vida, né, corrida e sem tomar cuidados e tudo me medicando, que é o que a gente aprende na faculdade. A gente aprende na faculdade, as faculdades de medicina desse século, do meio do século para cá, ela ensina assim, o ser humano é como se fosse alguém completamente indefeso, é como uma máquina, né, que sofre uma avaria e aí precisa chamar um mecânico para consertar aquela avaria. Ou seja, o nosso corpo é uma máquina e o mecânico é o médico que vem e para consertar aquela avaria geralmente é uma substância química, um produto químico que vai consertar um ser tão complexo, com tantas demandas, com tantas necessidades e colocam apenas uma substância química, né? Se investe um bocado para que aquela substância tenha um monte de propaganda e coisas por causa do resultado de venda dessa substância, é isso que é incentivado na faculdade. Então a gente aprende que existe uma doença e para essa doença existe um remédio. A gente não aprende muito, não dão ênfase na faculdade que nosso corpo
sabe lidar com o bem-estar, sabe se defender e eu preciso estimular ele a defender. Por que a gente não tem essa abordagem hoje? É força do lobby, do mercado, dos laboratórios, sim, unicamente? Porque a medicina, originalmente, tinha essa postura, essa abordagem mais integrativa, não? Exatamente. Quer dizer, a virada foi com a Revolução Industrial, digamos assim. Mas por aí. Tem uma série de teorias, mas certamente é algo por aí. Mas foi o critério econômico, é algo econômico. Isso. Mas a gente poderia dizer que vale essa, digamos, um complementando o outro? Por exemplo, a sua postura é essa de levar em conta também a medicina convencional, o uso de remédios com essas práticas integrativas? Totalmente. O nome integrativo, na verdade, é exatamente isso, onde isso tudo é incluído. Tudo que possa fazer bem a um paciente meu pode ser usado, mas aí eu dou preferência a algo que seja natural, que cause poucos danos, né, que cause o menor número de danos possível. Às vezes a gente vê um paciente para fazer um procedimento, às vezes um problema renal, vai fazer um procedimento, tem alergia ao contraste e morre por um problema que seria muito mais simples, né? Então, assim, a prática integrativa inclui tudo e objetivando o menor danos possíveis. Mas, por exemplo, em situações de emergência, que é onde a medicina convencional ela é melhor, é da emergência. A alopatia é o formato de medicina mais eficiente que existe para uma situação aguda. Por uma situação de emergência, para conter ali um problema. Claro. Se Deus me livre, guarde, eu tivesse um infarto aqui agora, eu não ia querer tomar gotinhas de homeopatia, eu ia querer ir para um hospital, tomar um remédio forte e salvar a minha vida. Exato. Iria para a UTI para salvar a minha vida. Depois que minha vida fosse salva, eu iria para um médico integrativo para dizer assim, o que é que eu faço para não infartar tão cedo? Com a promessa de que eu não vou infartar de jeito nenhum, não, mas que vou reduzir meu risco em torno de 60% a 70% em relação às pessoas da minha idade. Isso a gente tem trabalhos hoje científicos que mostram isso claramente. A gente não pode nunca prometer, você não vai adoecer. Não é que eu sou integrativo e naturalista, eu vou adoecer e morrer como todo mundo, porque meu sistema está envelhecendo. Claro. Existe um processo de deterioração natural. Mas eu tenho um risco menor do que as pessoas da minha faixa etária. 63 anos, eu diria que eu tenho um risco muito menor, porque não tenho pressão alta, não tomo nenhum remédio alopático. Não tem sobrepeso. Não tenho sobrepeso, não tenho diabetes da minha família, não tenho a hipertensão da minha família, nenhuma dessas coisas, porque aos 40 anos eu comecei a migrar para essa área, foi assim que minha história. Óculos. Uso óculos, mas consigo ficar sem óculos. Eu uso óculos hoje principalmente por causa de computador. Né? Por causa da luz azul, a proteção, mas eu consigo. E à noite também a visão, já na minha idade, à noite a visão cai um pouco, eu prefiro dirigir de óculos. Né? Mas eu consigo, dia a dia, fazer praticamente tudo sem... Agora, doutor Ítalo, e essas doenças autoimunes metabólicas que têm aumentado de um tempo para cá? Sim. Alimentação inadequada também? Não só alimentação, junto com uma série de outros fatores, né? Esse excesso de consumo de aditivos químicos e o déficit de vitamina D. Na base da doença autoimune, um dos fatores principais é o déficit de vitamina D, a tal ponto que, assim... Ou seja, esse tal desequilíbrio na microbiota... Exatamente. É a vitamina D que ajuda a produzir células que impedem... E uma alimentação não adequada, né? Isso, que impedem reações alérgicas, porque a doença autoimune é uma doença de agressão ao próprio corpo, que é desencadeada porque alguma substância foi reconhecida pelo seu sistema imunológico e tudo que se parece com aquilo, ela vai atacar. E tem substâncias que se parecem com partes de nossos órgãos. A gente sempre ouve falar que doença autoimune não tem uma causa definida, uma causa aparente, mas a causa é essa, então. Sem dúvida nenhuma, não tem, entendeu? Porque na medicina convencional... Maus hábitos alimentares, déficit de vitamina D e de outros suplementos... que é resultante de uma alimentação inadequada. Com né? certeza. Tem sempre... Pouca exposição ao sol também. Pouca exposição ao sol, então... Estilos de vida não compatíveis com as nossas necessidades. Exatamente. Por que um corpo tão inteligente, que sabe cicatrizar, a gente se corta, eu preciso dizer alguma coisa para ele cicatrizar, ele sabe fazer isso tudo. Então por que um corpo tão inteligente de repente começa a agredir uma parte do meu corpo, do meu próprio corpo? Entende? Alguma coisa foi desencadeada que no sistema regulatório fugiu daquela vigilância, não é? E aí ela ataca, às vezes, por um mecanismo chamado mimetismo molecular. Por exemplo, o diabetes, existem substâncias na proteína do leite de vaca
que se assemelham a uma parte do pâncreas. Então, uma criança que começa a tomar muito leite de vaca desde cedo, né, ela pode sofrer por mimetismo molecular, ela começar a agredir células do pâncreas e destruir parte do pâncreas e a criança ter a chamada o diabetes tipo 1, né, que é o diabetes antes chamado de juvenil, infantil. O leite de vaca que está tão incorporado à nossa cultura, mas foi feito para bezerros, né? Exatamente. A gente não há necessidade de o ser humano ingerir leite de vaca. Não há necessidade nenhuma. Incrível isso, mas né? isso é uma briga também, isso é uma briga feia, não é? E assim, assim, a gente tem que admitir, o leite de vaca faz alimentos saborosíssimos. Sim, e a gente vive numa sociedade que também precisa de prazer no meio desse corre-corre. Claro. Então, eu não sou contra totalmente, mas durante os processos de desintoxicação do SPI, a gente tira, depois reintroduz, sempre orientando em menor quantidade quais são os que fazem menos mal, né? Que a maioria das pessoas está muito enganada, pensa, às vezes, de uma forma ao contrário do que... Muita gente hoje, por exemplo, dá uma ênfase enorme assim, quando eu tenho intolerância à lactose, então eu tomo todos os meus leites, todos sem lactose. Esse foi um dos grandes males que o mercado fez nos últimos tempos, né? Porque quem mais faz mal, quem mais causa alergia ao corpo, ao cérebro, não só ao intestino, é a proteína do leite de vaca e não a lactose. Não a lactose. E aí as pessoas compram leite sem lactose, que continua tendo a proteína, só não tem a lactose. Que está se livrando ali da lactose, mas Isso. tem um probleminha do lado que nem está percebendo. Isso. E como é que essa lactose, como é que a lactose é retirada do produto? Eles jogam lactase dentro, jogam a enzima dissolve o produto fica instável, muda de cor, de sabor, então eles têm que colocar condensante, saborizante, um monte de aditivos químicos que são tóxicos em geral para a saúde cerebral. Então hoje a gente vê um nível de saúde mental, né, na nossa sociedade, quase todo mundo ansioso, um nível de depressão assustador e cada vez vai ser mais assim enquanto a gente não começar a atentar para esses pequenos detalhes. Você está falando aqui da medicina integrativa que vê o paciente na sua totalidade, mas não é o que a gente percebe na prática, por exemplo, nosso Sistema Único de Saúde, em que meio que segmenta, não é, os diversos cuidados. O que está precisando para que essa visão holística da medicina seja mais amplamente adotada, doutor? Eu creio que ser cada vez mais divulgada, né, nos meios, né, jornalísticos, que as pessoas mais sérias, aí, que tem muito médico convencional, que tem excelente qualidade, que ao invés de negar, comece também a estudar isso, porque isso é uma realidade. Às vezes é um médico, eu tenho colegas que são excelentes médicos, mas ficam negando isso e essas coisas acabam sendo usadas por pessoas menos qualificadas, acaba causando danos, que aí fica nessa bola de neve achando que realmente não presta. E para cuidar de um paciente sob essa perspectiva mais holística, isso vai demandar um tempo maior também na consulta, sim. Não é? O que nem sempre está em sintonia com o ritmo de muitos profissionais da área que estão ali na correria, atendendo em mais de um lugar. Sim. A exigência dos convênios, que tem número, que tem cota para atender, essa coisa toda. Então, ou seja, é uma coisa muito ligada à economia, né? Muito ligada à economia. Para a gente encerrar, doutor Ítalo, o senhor tem mais de 40 anos de experiência, tem visto mudanças significativas, certamente, nessas abordagens ao longo do tempo. Como é que o senhor vê o futuro da medicina integrativa, mesmo diante dessas pressões todas que sofre do mercado, dos laboratórios, de parte dos profissionais da área que não concordam com essa postura? Eu vejo que vai haver uma resistência. O mercado é muito forte, isso tudo é muito forte. A resistência vai continuar, vai ter ainda uma dificuldade grande, mas cada vez mais pessoas sérias aderindo a isso, é isso que precisa. Gente que estuda esse assunto cientificamente, vê o que é que tem de científico nisso e os resultados são as maiores motivações para esse crescimento. Porque alguns resultados são tão espetaculares que, né, isso assim, encantam a gente imensamente. E o paciente às vezes fica tão... Eu recebo paciente às vezes que entra chorando, dizendo por que ninguém me disse isso antes? Incrível, por que eu, tirando isso aqui, minha vida teria melhorado tanto e eu podia reduzir os remédios? Né? Então, eu acho que o que precisa é ser levado um pouco mais a sério, né? Que os bons médicos convencionais comecem a estudar um pouco mais isso, né?
e que seja cada vez mais divulgado e as pessoas também procurem não por conta própria. Hoje eu estou recebendo um número grande de pacientes que o que eu mais faço é tirar o excesso de suplementos. Eles chegam para mim tomando 4 ou 5 fórmulas, cada uma com 20 componentes, o que é absurdo. É um absurdo, né? Porque cúrcuma é bom, porque glutamina... Aí começam a tomar um pouco de cada coisa, e isso não é legal. Existe uma sequência de necessidades, existem aqueles suplementos que são os mais importantes, que podem ser tomados a longo prazo, mas existem outros que causam danos às vezes graves. Então, eu tenho pego cada vez mais pessoas assim, se enchendo de suplementos, botam os nomes americanos na moda, o shot de não sei o que, o shot de não sei o que lá. Né? Então... Suplementos que são vistos como substâncias capazes de prevenir as doenças, mas às vezes com uma alimentação adequada consegue-se, talvez com muito mais segurança do que ficar ali ainda alimentando o mercado, né? Comprando remédio ou suplementos no caso. Sim, eu diria que com uma alimentação adequada a gente precisa de muito poucos suplementos, porque já existe um déficit também de algumas substâncias no nosso solo, né? Por exemplo, o magnésio, por exemplo. O solo brasileiro, que não é um solo vulcânico, ele já é naturalmente pobre em magnésio. Nossa agricultura toda é NPK, é nitrogênio, potássio e fósforo. Então o magnésio cada vez mais escasso. Então o magnésio é algo que a maior parte da população necessita. Eu diria que entre 70% e 80% da população. Mesmo os vegetarianos, mesmo quem come muitas fontes. Então, eu diria que uma alimentação adequada, com a suplementação adequada, específica para cada caso, estudando cada caso, o metabolismo daquela pessoa, o gosto daquela pessoa, até onde ela se adapta. Não adianta eu lhe passar a dieta ideal se a dieta ideal lhe faz mal e você tem nojo dela. Cada pessoa é uma pessoa. Então, tem que ser algo particularizado, individualizado, né? E aí o bem-estar daquela pessoa é que vai fazer propagar, ela vai passar para outros e aí as pessoas vão... Né? E a gente vai muito obrigado pela aula, tá vendo aí, ó? Dicas atrás de dicas. Doutor Ítalo, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso um prazer. sempre. Muitíssimo obrigado. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.